Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor José Francisco e na aula de hoje nós vamos trabalhar alguns temas, como a ética, os conceitos básicos da ética, suas aplicações e seus desdobramentos atuais. Mas afinal, o que é ética? Ética e moral têm os mesmos significados? São sinônimos? Então, turma, ética e moral, eles derivam de um mesmo significado, que é aquilo que é correto, certo? Porém, a ética, ela é um conjunto de leis, um conjunto de princípios que devem ser obedecidos para reger o comportamento em sociedade, e a moral é a aplicação dessas leis. Partindo do significado etimológico da palavra, a palavra ética surgiu do grego ethos, sendo traduzido para o latim como morale. E o significado tanto de ethos no grego como morale no latim é correto. A ética como expressão única do pensamento correto conduz à ideia da universalidade moral, ou ainda à forma ideal universal do comportamento humano, expressa em princípios válidos para todo pensamento normal e sadio. Essa afirmação é feita por um filósofo chamado Plácido. O que significa dizer isso? É que, na verdade, a ética, ela é o princípio básico do correto e a moral é a aplicação desses princípios. Tudo que é relacionado à ética e à moral, ele também vai regir o tipo de comportamento ou o nível de comportamento de uma sociedade, independente do tempo. Esses valores também eles podem mudar de acordo com a sociedade a qual ele está sendo aplicado e também de acordo com o tempo no qual ele vai sendo desenvolvido. A ética ela é dada como um conjunto de ideias universais. Ela nos ajuda a entender sua importância nas relações e nas mútuas afetações diárias. Ele afirma também que nenhum homem é uma ilha. Essas afirmações aí, elas sempre colocam, né, que o homem ele é um ser social. Portanto, ele sempre vai conviver em sociedade. Por isso que é importante os princípios éticos e a aplicação desses princípios para o desenvolvimento de uma comunidade ou de uma comunicação social. Conceitos básicos e aplicação dos gregos antigos com relação à ética. A ética socrática, ela era caracterizada por bom caráter e valores morais. A posição ética de Sócrates argumenta que o homem não é mau, mas é ignorante. Esse ponto de vista é chamado de intelectualismo moral e afirma que a virtude pode ser conhecida e, acima de tudo, pode ser ensinada. Isso ele coloca dentro do princípio do eu. Então, eu, como pessoa, eu, apesar de não ser mau, mas eu posso ser ensinado a práticas boas e a práticas ruins. Por isso que daí nasceu as expressões moral e imoral. Então, todos aqueles que faziam práticas que eram consideradas corretas dentro do desenvolvimento social, ele aplicava conhecimentos dentro do princípio das morais. E quando ele praticava atos contrários, coisas ruins, consideradas ruins dentro daquele meio social, ele era considerado uma pessoa imoral. A ética sofista era praticada pelos sofistas, certo? Então, ela consiste em uma visão relativa do mundo, uma relação sofística, que ela era originalmente o termo dado às técnicas ensinadas por um grupo altamente respeitado de professores retóricos na Grécia Antiga. Então, os sofistas eram um grupo de filósofos que eles cobravam por seus ensinamentos. Representam um ponto de vista antagônico, pois eles afirmam que só vale o que é útil. É tudo sobre a habilidade para defender um argumento, independentemente do conteúdo argumentado. Então, eles poderiam até partir para argumentos falsos ou para mentiras, tudo para defender seu argumento e seu ponto de vista. Sofistas pregam um relativismo radical sobre os conceitos, como valor e verdade, que são fundamentais para Sócrates, sendo o homem a medida de todas as coisas para o sofista, como afirmou o próprio sofista Protágoras, sendo o protagorismo a carta magna para o posterior relativismo no Ocidente. Então, turma, Protágoras de Abdera, ele foi um dos grandes filósofos sofistas da Grécia Antiga. Ele tinha uma frase muito famosa que era: "O homem é a medida de todas as coisas". Então, ele defendia as particularidades de cada indivíduo. Para ele, tudo é relativo e não existiria uma verdade absoluta a ser defendida. Então, você tem a sua verdade e você defenderia a sua verdade. E isso era uma prática defendida dentro da ética sofista. Já a ética segundo Platão, ela deve ter por base a ideia da ordem ou da justa proporção, que consiste em equilibrar elementos diversos que desemboquem no mesmo fim. Por exemplo, a justa medida entre o prazer e a inteligência.
É por meio deste equilíbrio que as ações humanas atingem o bem. O bem na concepção platônica não são as coisas materiais, mas tudo aquilo que permita o engrandecimento da alma. Por isso, ele ensina que o homem deve desprezar os prazeres, as riquezas e as honras em vista da prática das virtudes. Então, para Platão, o homem age devido à emoção. Então, a emoção ela pode fazer com que o homem pratique coisas boas e coisas ruins. Por isso ele defendia que o homem ele devia largar, né, ele deveria se desprender dos bens materiais, dos prazeres materiais e dar mais valor às virtudes. Já para Aristóteles, a ética ela consistia no imperativo hipotético, onde visa um fim no qual é a felicidade. Então, para Aristóteles, o objetivo do homem no final deveria ser feliz. Então, para isso, ele poderia agir de diversas formas dentro dos princípios da morais ou não, e o objetivo dele, né, no caso, o objetivo do homem, é sempre alcançar a felicidade, agindo dentro desses princípios morais ou dos princípios imorais. Ética e estoicismo são concepções éticas que devem se viver conforme a natureza, sendo a natureza essencialmente o logos. O logos, turma, aí é um termo grego que significa algo com relação à inteligência, ou aquilo que gera conhecimento. Essa máxima é prescrição para se viver de acordo com a razão, sendo a razão aquilo por meio do que o homem torna-se livre e feliz. O homem sábio não apreende o seu verdadeiro bem nos objetos externos, mas usando esses objetos através de uma sabedoria pela qual não se deixa escravizar pelas paixões e pelas coisas externas, tá? Então aí na questão da ética do estoicismo, ela se vale conhecimento adquirido através da relação com a natureza. Essa relação produziria conhecimento. Ética e epicurismo. A finalidade de sua ética consiste em propiciar a felicidade aos homens, de modo que essa possa libertá-los das mazelas que os atormentam, quer advenham de circunstâncias políticas e sociais, quer sejam causas por motivos religiosos. Então, a ética e epicurismo, ela visa a questão da ética para a libertação. Ela libertaria o homem de qualquer tipo de sofrimento, seja ele de origem política, de origem social ou de origem religiosa. A ética no período medieval ela era considerada ou chamada, né, caracterizada como ética cristã. Era uma ética na qual entende-se como forma de manifestação das representações por derivações verticais ou divinas, sendo os mandamentos supremos que possam atuar como reguladores do comportamento humano. Mandamentos esses que oriundas as regras de condutas morais e éticas procedentes de Deus e apontam para Deus como fim último, ordem de caráter sobrenatural, o que só lhe é possível quando passado a viver segundo a revelação divina. Então, a ética no período medieval, ela era baseada justamente nos ensinamentos bíblicos, dentro das regras e preceitos religiosos. E eles tinham como base os 10 mandamentos que regiam o comportamento humano dentro da sociedade naquela época. Qualquer pessoa que não praticasse esses mandamentos ou que se comportassem de maneira inadequada dentro dos princípios morais e éticos, tá? Essa pessoa ela era condenada e aí eles utilizariam o argumento de que Deus era que traria essa condenação. Algumas concepções de ética na modernidade. Segundo Jacques Rousseau, o homem ele é bom por natureza e seu espírito pode sofrer aprimoramento quase ilimitado. Então, para Rousseau, né, o homem ele nunca para de mudar. Ele aprende sempre, se desenvolve sempre e ele evolui de acordo com a sua sociedade, tá? E também dentro da sua natureza. Para Kant, a ética é a obrigação de agir segundo as regras universais comuns a todos os seres humanos por ser derivadas da razão. Então, esses princípios éticos eram defendidos por Immanuel Kant como regras universais e todas as pessoas elas deveriam obedecer esses princípios. O fundamento da moral é dado pela própria razão humana, como a noção de dever. Tá? Então, o homem deve, né, ele tem deveres a serem cumpridos dentro do seu convívio social ou dentro da sua sociedade. O reconhecimento dos outros homens como fim em si e não como meio para alcançar algo é o principal motivador da conduta individual. Já Hegel, ele divide a ética em subjetiva ou pessoal e objetiva ou social. A primeira é uma consciência de dever, ou seja, é uma ética que você desenvolve para o seu lado pessoal. A segunda é formada por costumes, que são leis ou normas que você obedece dentro de um convívio em sociedade.
O Estado reúne esses dois aspectos em uma totalidade ética. Hegel, no entanto, divide a ética em subjetiva ou pessoal e objetiva ou social. A primeira é uma consciência de dever, que você desenvolve esses princípios dentro do seu convívio mais íntimo, né, que é no seu meio familiar, por exemplo. A segunda ela é formada por costumes, leis e normas de uma sociedade, que são aquelas que você adquire dentro do meio social, que é quando você começa a frequentar escolas, igrejas, e aí somando esses dois princípios éticos, você tem o que ele chama de totalidade ética, que é reunida dentro do aspecto do Estado. O Estado que ele coloca, né, é o social, é a sociedade. Então, a sociedade ela reúne esses dois aspectos em uma totalidade ética. Já para Nietzsche, ele critica a moral tradicional derivada da religião judaico-cristã, pelo fato de subjugar os instintos e as paixões à razão. Nietzsche ele era defensor da paixão, do sentimento, das emoções e da razão. Por isso, ele criticava a moral por sempre julgar que o homem é movido a emoções. Essa é a moral dos escravos, que nega os valores vitais e promove a passividade e o conformismo, resultando no ressentimento. Em oposição a ela, propõe a transvaloração de todos os valores que funde a moral dos senhores, preconizando a capacidade de criação, de invenção, de potência. O ser humano que assim consegue superar-se é o super-homem, o que transpõe os limites do humano. Então, Nietzsche ele era defensor de uma linha de pensamento onde os princípios morais eles não deveriam ser julgados, uma vez que o homem ele é movido à emoção. A ética na sociedade atual. A ética em seus moldes atuais, mesmo que com princípios universais, tem se tornado e tende a se tornar subjetiva e relativa, não dando para descrever uma ética em sua moral prática absoluta. Esses preceitos eles podem ser construídos de acordo com a realidade vivida por aquele indivíduo. Então, nós temos vários tipos de sociedade que pregam várias leis que são obedecidas de formas diferentes. Então, por exemplo, a nossa sociedade ocidental ela segue um conjunto de códigos éticos diferente, por exemplo, de uma sociedade que mora no Oriente, né, de uma sociedade oriental, só para a gente fazer essa comparação. Partindo de três perguntas básicas, podemos perceber a subjetividade implicada na ética moral, tá? Porque quando ela é subjetiva, ela é construída pelo próprio indivíduo. Então, essas perguntas podem ser, por exemplo, o que posso fazer? O que devo fazer? E o que quero fazer? Tá? Então, o que posso fazer é o que está dentro do seu poder. O que devo fazer é quando você julga dentro desses princípios morais éticos que você já construiu ou que você foi criado. E o que quero fazer? Será que o que você quer fazer é correto dentro do que você desenvolveu, dos seus princípios morais? Portanto, tem coisas que eu posso, mas não devo fazer. Tem coisas que eu devo, mas eu não quero. E coisas que eu quero, mas não posso. Eis a problemática na qual, no campo das decisões práticas e tomado as decisões subjetivas e relativando-se o interesse pessoal, certo? Então, a partir dessas três perguntas, o indivíduo ele pode tomar decisões, sendo elas subjetivas, né, que é aquilo que você quer, que você deve ou que você pode, e relativas, né, que é com relação a esses princípios que você já desenvolveu dentro dos seus interesses pessoais. O indivíduo tem o seu próprio juízo, critério de julgamento e avaliação. É dentro dessa perspectiva que o filósofo inglês Bertrand Russell afirma que a ética ela é subjetiva, não contendo afirmações verdadeiras ou falsas. Certo? Então, ninguém pode julgar para você o que é realmente verdadeiro ou o que é realmente falso. Porém, ele defende que o ser humano deve reprimir certos desejos e reforçar outros se pretende atingir a felicidade ou o equilíbrio. Como reação a essas posições, o novo iluminismo, representado por Jürgen Habermas, desenvolve a teoria da ação comunicativa, dentro da qual fundamenta a ética discursiva baseada em diálogo, por sujeitos capazes de se posicionar criticamente diante de normas. Mesmo que ninguém possa dizer para você que afirmações elas são totalmente verdadeiras ou falsas, ele defende que alguns desejos que o homem ele pode sentir, ele deve reprimir, porque pode ser contra alguns princípios, valores e morais éticos dentro da sociedade na qual ele está inserido. É pelo uso de argumentos racionais que um grupo pode chegar ao consenso, à solidariedade e à cooperação. Tá? Então, é esses conjuntos aí que formam
os princípios que podem ser aplicados dentro de uma sociedade. Para finalizarmos, a questão ética e sua aplicação moral sempre estarão presentes no cotidiano humano e, independente de sua raiz de influência filosófica ou sua gênese como princípio de origem, ela fará parte da sociedade como um todo. E ao longo da história, a ética sempre foi um tema por excelência, devendo ser discutido e relevado às atitudes morais de nossa sociedade, e por mais subjetivista e relativista que a ética se mostre em suas aplicações contemporâneas, não se pode prescindir de princípios universais e aplicações morais, onde seja valorizada a relação humana em sociedade na ocupação do universo, na relação com a natureza. Portanto, ético nada mais é do que agir direito. Proceder bem sem prejudicar os outros, é ser altruísta, é estar tranquilo com a consciência pessoal, é cumprir os valores da sociedade em que convive, ou seja, onde mora, trabalha, estuda, etc. Ética é tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível e, se possível, contemporaneamente falar em ética subjetiva relativa e não absoluta, que o ser ético tenha a máxima de que todo ser ético reflete sobre suas ações. O nosso assunto ele trabalha justamente isso, que a importância de ser ético é refletir sobre todas as suas ações. Será que as suas ações elas podem interferir na vida do outro? Será que essa ação ela pode ser correta dentro dos princípios, dos valores que os meus pais me ensinaram? A reflexão que eu trago para vocês é essa, tá? Que todo ser ético ele reflete sobre suas ações. Aqui nós temos algumas sugestões de leitura. Se vocês tiverem algum interesse de ler algum fragmento ou algum texto relacionado ao tema que nós estudamos, né, que é a relação ética-moral, ou pensadores que nós trabalhamos aqui durante o desenvolvimento do nosso assunto. Então é isso, turma. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem aqui embaixo para a gente ter um retorno e melhorar o nosso conteúdo para vocês. Bons estudos e até a próxima!